Oi, meu nome é Rafael. Tenho 24 anos e acabei de me mudar para um estúdio simples, mas cheio de luz, com vista para a Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis. Vim do interior de São Paulo. Depois de um término complicado e um burnout que me tirou o chão, eu precisava de um recomeço. E foi aqui, entre o cheiro de mato molhado e café coado, que tudo começou a mudar, de um jeito que eu não esperava. No segundo dia na cidade, com algumas caixas ainda fechadas e o cheiro de tinta nova no ar, decidi bater na porta ao lado. Queria conhecer os vizinhos, quem sabe até pedir uma indicação de feira orgânica ou de um bom lugar para tapioca. A porta abriu e quem atendeu foi um cara da minha idade, camiseta regata, chinelo de dedo, segurando uma long neck artesanal. Fala, mano. Chegando agora, né? Eu sou o Gabriel. Me ofereceu a cerveja como se já fossemos amigos de infância. Me levou direto pro quintal dos fundos, onde já tinha uma rodinha de gente, um violão de lado, música leve tocando de uma playlist no Spotify, Caetano, Céu, Tim Bernardes. A fogueira acesa iluminava os rostos com uma luz tranquila. Era tudo meio improvisado, meio mágico. Foi aí que ela apareceu. Descalça, calça desgasta, camisa de botão larga, cabelo preso de qualquer jeito. O tipo de presença que não precisa de esforço para ser notada. Quando me viu, sorriu de um jeito firme, acolhedor, e disse com a voz baixa, mas clara: "Então é você que trouxe esse cheiro de mudança pra cá." Fiquei sem saber o que responder. Sorri de volta, meio sem graça, e só consegui dizer um acho que sim. "Rafael, esse aqui é minha mãe, Bianca", Gabriel falou casualmente, como se não tivesse acabado de jogar um balde de água fria e outro de curiosidade em cima de mim ao mesmo tempo. Ela estendeu a mão, mas antes que eu apertasse, mudou de ideia e me cumprimentou com um leve toque no ombro. O gesto era simples, mas ficou na minha pele. Conversamos um pouco, ela perguntou de onde eu vinha, como tinha achado o estúdio, se gostava de trilhas. Falei que estava tentando desacelerar. Ela comentou do reiki que praticava, das manhãs de meditação, do vinho miolo que preferia nas noites mais silenciosas. Durante a conversa, os olhos dela não fugiam dos meus. Não era invasivo, era curioso. Como se estivesse tentando decifrar algo que nem eu sabia sobre mim. Fiquei pouco tempo naquela noite, cansado da mudança. Mas ao me despedir, enquanto Gabriel brincava com o pessoal perto da fogueira, ela se aproximou e disse, quase num sussurro: "Aqui, a gente ouve mais do que fala. Mas o que não é dito também pesa. Bem-vindo." No caminho de volta para o estúdio, com os sons da lagoa ao fundo e o vento leve batendo nas árvores, fiquei pensando no que ela quis dizer com aquilo. E por que, mesmo com tão pouco, eu já sentia que havia algo diferente naquele lugar, e especialmente nela. Não demorou muito para eu me acostumar com a rotina da nova cidade. Acordava cedo com a luz entrando direto pela janela do estúdio, fazia meu café coado com calma e deixava a mesma playlist suave de sempre rolando, muito MPB, vozes baixas, violões limpos. A vida ali parecia se mover num outro ritmo. Sem pressa, sem ruído. Gabriel se tornou uma companhia constante. Estudava à noite, então quase todo final de manhã ou começo da tarde eu passava pela casa dele. A gente jogava conversa fora, assistia alguma coisa ou simplesmente ficava largado no sofá falando sobre tudo e nada. E Bianca? Ela sempre aparecia. Nunca de forma direta, mas como quem atravessa o cenário principal com alguma tarefa calma nas mãos, um regador, um livro, um pano de prato. Com o tempo, percebi que ela sempre lembrava de coisas que eu dizia. Uma vez mencionei que tinha saudade de comer tapioca com queijo coalho, do jeito que minha avó fazia. Dias depois, num sábado qualquer, cheguei na casa e Gabriel ainda estava no banho. Bianca apareceu na varanda e disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Preparei tapioca, tá quentinha ainda. Quer?" Fui entrando devagar, sem saber direito se aquilo era só gentileza ou alguma coisa a mais. A cozinha estava cheia de luz, com um cheiro de cocô queimando leve no ar. Ela colocou o prato na mesa, se sentou do outro lado, os pés descalços cruzados na cadeira,
e me olhou com uma calma que quase me desconcertou. Gosto do jeito como você não preenche o silêncio com bobagem, disse, mexendo devagar o café na xícara. Tem gente que não aguenta ficar em silêncio com outra pessoa. Você não aguenta. Eu só consegui sorrir. Não era uma resposta direta, mas ela parecia entender mesmo assim. Enquanto comíamos, falei um pouco sobre como era difícil lidar com minha ansiedade quando tudo ficava muito barulhento, nas cidades, nos relacionamentos. Ela escutava sem interromper, mexendo o cabelo preso num coque solto, o olhar fixo, mas suave. Quando tocou na minha mão para tirar uma migalha da mesa, seus dedos esbarraram nos meus por um segundo a mais. Nada explícito, mas impossível de ignorar. Depois que Gabriel chegou, o clima mudou. Voltou a ser aquela dinâmica leve de amigos. Mas eu ainda carregava o gosto daquela tapioca, o toque sem pressa, a maneira como ela me olhava. Mais tarde, já em casa, fiquei pensando na frase que Gabriel soltou como quem não diz nada, mas diz tudo. Minha mãe parece mais leve com você por perto, sabia? Fingi que não entendi. Ri, mudei de assunto, perguntei qualquer bobagem sobre o curso dele. Mas quando deitei na rede naquela noite, a cabeça não sossegava. Lembrei dos gestos pequenos de Bianca, como ela prendia o cabelo com um lápis, o jeito que segurava a xícara sempre com as duas mãos, como se aquecesse algo mais que os dedos. Lembrei da sua voz sempre num tom abaixo da média, quase como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. E, principalmente, do silêncio entre a gente. Aquele que ela parecia considerar sagrado. Não era só atração. Era algo mais sutil, mais denso. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que começava a ocupar espaço dentro de mim. Naquela noite, antes de dormir, deixei meu celular carregando longe da cama, queria silêncio. Mas fiquei com vontade de mandar uma mensagem. Algo simples, como, obrigado pela tapioca. Não mandei. E mesmo assim, dormi com a sensação de que ela ouviria de qualquer forma. Naquela semana, a chuva chegou de mansinho, como tudo naquela cidade parecia fazer. Começou com um vento úmido pela manhã, o céu encoberto, o cheiro de terra molhada subindo do asfalto. Eu estava voltando do mercado com uma sacola de orgânicos quando lembrei que tinha prometido devolver um livro ao Gabriel, uma coletânea de contos que ele me emprestou e que eu nem tinha terminado. Subi pela ruazinha de pedra, com a chuva fina começando a marcar meus ombros. Toquei a campainha da casa ao lado, já me preparando para entregar o livro e correr para o meu estúdio. Mas quem abriu a porta foi Bianca. Ela estava com um suéter de lã claro, largo nos ombros, e os cabelos soltos, um pouco bagunçados, como quem tinha acabado de sair de uma leitura demorada. Atrás dela, uma luz amarela suave iluminava a sala. O som de uma playlist discreta, Gal Costa cantando baixinho, preenchia o ar com uma melodia quase íntima. Gabriel não tá, disse, depois de me ver ali, meio molhado, com a sacola numa mão e o livro na outra. Mas, quer entrar para um chá? Hesitei. Não era a primeira vez que estávamos sozinhos, mas havia algo diferente naquele momento. O som da chuva no telhado, o cheiro leve de lavanda vindo de um incenso aceso perto da janela, era como se o tempo tivesse desacelerado de propósito. Sentei-me à mesa da cozinha enquanto ela preparava a água. Bianca se movia com uma tranquilidade que me fazia esquecer da pressa. Colocou 2 xícaras sobre a mesa, uma toalha simples, e perguntou: Você tá bem de verdade aqui? Em Floripa? Assenti. Falei do ritmo mais calmo, da paz que sentia ao caminhar até a lagoa, das manhãs com cheiro de café fresco e tapioca. E, sem pensar muito, mencionei como era estranho sentir que havia encontrado sossego justamente num lugar onde não conhecia ninguém. Ela se sentou de frente, apoiou os cotovelos na mesa e disse com a voz baixa: O silêncio daqui é diferente. Às vezes ele cura. Outras, ele revela. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O som da chuva era o único preenchendo o espaço entre as palavras não ditas. Falei, então, do meu término. De como a ansiedade e o trabalho tinham me deixado vazio por dentro. Ela escutava com atenção, os olhos fixos em mim,
Como se cada frase minha fosse uma peça que ela encaixava cuidadosamente em algum quebra-cabeça silencioso. Você tem um olhar de quem vê o que os outros ignoram, disse, num tom calmo, quase confessional. Respirei fundo. Meu peito apertado por algo que eu não sabia se era vergonha, desejo ou só a simples vontade de ficar mais tempo ali. E você fala como se me conhecesse há muito mais tempo. Ela sorriu. Não foi um sorriso leve. Foi um desses que carregam peso, lembranças, vontades. Mas o momento não se alongou. Terminei o chá. Agradeci. Me levantei, meio sem saber se era a hora certa de ir. Quando me aproximei da porta, ela foi comigo, passos suaves, pés descalços no piso frio. Ao abrir a porta, ela segurou minha mão. Por um instante. Nada além disso. Só os dedos dela nos meus, quentes, firmes. Olhamos um pro outro. Não havia mais palavras. O som da chuva estava mais forte agora, e mesmo assim, tudo parecia em silêncio. A porta se fechou devagar atrás de mim. Desci os degraus sentindo o toque dela ainda preso na minha pele. Naquela noite, não coloquei música. Nem café. Nem luz. Fiquei em silêncio, ouvindo a chuva bater no vidro do estúdio, tentando entender por que aquele instante, tão curto, tão simples, parecia ter mudado tudo. Comecei a ir à casa de Gabriel com mais frequência. Às vezes ele estava lá, às vezes não. E quando não estava, eu arrumava um jeito de passar mesmo assim, devolver uma caneca esquecida, pegar emprestado um livro da estante, deixar algum pão artesanal que encontrei no mercado. Pretextos. Pequenos, quase inocentes. Bianca nunca recusava. Sempre abria a porta com aquele mesmo olhar que dizia mais do que qualquer convite explícito. Havia nela uma calma que escondia expectativa. E eu, mesmo sem admitir, ia só por isso. Uma tarde, cheguei sem avisar. Gabriel tinha saído para uma trilha com os amigos. Eu sabia. E ela também. Encontrei Bianca no Jardim dos Fundos, regando as plantas ao som de Gal Costa, o cabelo preso de forma desleixada, a blusa solta nos ombros. Ela me viu, sorriu como se já soubesse que eu apareceria. Tá um fim de tarde bonito demais para ficar trancado, né? Disse, voltando a atenção para uma muda de lavanda. Fiquei ali, em pé por alguns segundos, sentindo o calor leve do sol nas costas e o cheiro de terra úmida no ar. Sentei ao lado dela, em silêncio. Não havia pressa. Às vezes, acho que a vida me preparou para te encontrar só agora, ela disse, sem olhar para mim. Eu poderia ter dito algo de volta. Uma frase pronta, uma brincadeira. Mas preferi o silêncio. Era mais honesto. O beijo aconteceu como se sempre tivesse estado ali, pairando entre a gente, esperando o momento certo. Foi lento, sem esforço, como se o mundo tivesse deixado de girar por um instante só para permitir aquilo. Nenhuma urgência. Nenhuma culpa. Só a confirmação de algo que já existia. Quando os lábios se afastaram, Bianca encostou a testa na minha e respirou fundo. Isso foi um erro bonito demais para negar. Demorei alguns segundos antes de responder. Não consigo imaginar que isso seja um erro. Ela não disse mais nada. Apenas se levantou, caminhou até a espreguiçadeira de tecido e se sentou de novo, agora com os olhos voltados para o horizonte. Sentei ao lado. Ficamos em silêncio, observando o pôr do sol refletido na lagoa, com o céu ganhando tons alaranjados que pareciam ter sido pintados só para aquele momento. Ela estendeu a mão. Segurei. Ficamos assim, de mãos dadas, ouvindo os pássaros, o vento leve, e o som distante de uma bicicleta passando pela rua. Naquela noite, deitado na rede do estúdio, tentei lembrar de cada detalhe. A textura da pele dela, o gosto do fim de tarde, o calor contido no toque. E percebi que não havia mais volta. Não que a gente tivesse feito promessas. Nada foi dito com clareza. Mas havia uma linha entre nós agora, tênue, invisível, mas impossível de ignorar. O mundo à volta seguia no mesmo ritmo, o som da playlist de sempre, o café passado com calma,
os bons dias discretos da vizinhança. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Como se um espaço que eu nem sabia que existia tivesse finalmente sido preenchido. E ela continuava sendo a mulher que falava pouco, mas dizia tudo. Depois daquele primeiro beijo no jardim, nada foi dito no dia seguinte. Nenhuma mensagem, nenhum gesto explícito. Mas bastou um olhar cruzado no portão, 2 dias depois, para que tudo voltasse a se acender. Bianca me olhou de longe, segurando uma sacola com frutas, e sorriu como quem reconhece um segredo. Eu soube, ali mesmo, que ela queria me ver. Começamos a nos encontrar em horários escolhidos com cuidado. Quando Gabriel ia à aula, quando saía para correr ou quando simplesmente avisava, no grupo do WhatsApp, que ia passar a noite na casa de algum colega. Eu esperava a movimentação cessar, e então batia a porta como quem passa por acaso. Bianca sempre recebia com a mesma serenidade de antes, mas havia algo a mais no ar, uma vibração contida, um silêncio que quase tremia. Ela preparava cafés do jeito que eu gostava, coado, forte, com um toque de canela. Deixava uma toalha separada para mim no banheiro, como se já esperasse minha chegada. As pequenas gentilezas tomaram forma, um pão quentinho na mesa, uma manta dobrada na rede, um marcador de página deixado exatamente onde eu parava de ler. A intimidade entre nós se construía nos gestos miúdos, no tempo que não exigia palavras. Cozinhávamos juntos como se fosse um ritual, ela cortava os ingredientes em silêncio, e eu mexia a panela distraidamente, com uma música leve ao fundo, às vezes Elis, às vezes Malu. Entre um prato lavado e uma taça de vinho miolo, ela me olhava com aquela expressão que dizia tudo, eu vejo você. Certa tarde, deitados na rede, ela com os olhos fechados e a cabeça encostada no meu peito, Bianca murmurou. Você me lembra que eu ainda posso ser desejada, e ouvir meu nome com fome. Demorei para responder. Só passei a mão nos cabelos dela, lentamente, sentindo o corpo dela encaixado no meu com uma naturalidade absurda. Escrevi um poema naquela noite. Um daqueles que a gente não mostra. Sobre o jeito como ela atravessava a casa de manhã, de camisola e cabelo preso num coque desalinhado, com a luz da varanda desenhando sombras leves na pele. Sobre o som do nome dela sendo dito em silêncio. Sobre o medo que crescia junto com o desejo. Porque, ao mesmo tempo que tudo florescia, havia a sombra inevitável, Gabriel. Ele começou a notar pequenas coisas. Comentava, entre sorrisos forçados, que eu estava quase morando lá. Uma noite, ao me ver sair pela porta dos fundos, disse, com um meio sorriso. Você anda muito aqui, né? Fingi que não ouvi. Disfarcei com uma piada qualquer, e fui embora antes que ele pudesse dizer mais. Mas as palavras ficaram ecoando no peito, pesando no ar entre a gente. Naquele dia, Bianca me esperava com um copo de chá de hibisco e uma playlist instrumental suave. Quando mencionei o que Gabriel tinha dito, ela ficou em silêncio por alguns segundos longos. Depois murmurou. A gente está num tempo que não existe. Um tempo roubado. E talvez por isso, ele seja tão precioso. Toquei a mão dela. Estava fria. Segurei com força, sem dizer nada. As cartas começaram logo depois. Pequenas folhas dobradas, escondidas entre os livros da estante. Escritas à mão, com caneta azul e cheiro de lavanda. Ela dizia coisas que não podia falar em voz alta. Coisas que só eu saberia decifrar. E eu lia cada uma como se fosse uma oração particular. Com reverência. Bianca não era só um refúgio. Era também um risco. E naquele ponto, eu já não sabia mais se estava me escondendo nela ou me encontrando. Nada escapa por completo. Por mais silêncio que haja, por mais cuidado nos passos, há sempre algo que vaza. Um olhar demorado demais, uma troca de gestos fora de lugar, uma ausência que deveria ser presença. E foi isso que começou a acontecer entre mim, Bianca e Gabriel. Ele não dizia nada abertamente. Mas perguntava mais. Observava mais. Às vezes, deixava frases no ar que não tinham resposta. Minha mãe tem andado diferente, né? Mais quieta.
Você percebeu? Eu fingia que não. Mudava de assunto, perguntava sobre o curso, o futebol, qualquer coisa. Mas por dentro, o desconforto crescia, ainda que coberto por aquele desejo que insistia em me puxar de volta para ela. Bianca também sentiu. Começou a abrir a porta com menos pressa, a me receber com uma atenção que não existia antes. Mesmo assim, não parávamos. Cada encontro parecia mais urgente, como se pressentíssemos que o tempo roubado estava prestes a acabar. Nos víamos como dois que se escondem, mas que não querem se esconder. E o desejo, esse crescia. Cada toque virava necessidade. Cada silêncio entre os nossos corpos era preenchido com respiração acelerada, mãos que se buscavam como se o mundo estivesse desabando ao redor. Até que um dia eu sugeri que a gente parasse. Estávamos machucando alguém. Gabriel era meu amigo. Mais que isso. Era, de certa forma, a ponte que me trouxe até ali. Falei isso olhando nos olhos dela, no sofá, num fim de tarde abafado. A gente está ferindo alguém que você chama de filho. Que eu chamo de irmão. Ela baixou a cabeça, os olhos marejados, mas a voz saiu firme. E estamos salvando partes nossas que estavam esquecidas. Partes que o mundo fez a gente esconder. Eu não me reconhecia mais até você chegar aqui. Eu quis responder. Quis dizer que também me sentia novo por dentro. Que com ela, meu coração deixava de correr. Mas não consegui. Só levantei e fui embora. Ficamos dias sem nos ver. Longos. Vagos. Passei a evitar a casa, mesmo quando Gabriel me chamava. Dizia que estava ocupado, que precisava trabalhar. Mentiras pequenas, necessárias. Mas o vazio era grande demais. Tudo o que me cercava parecia sem cor. Até que recebi a mensagem. Simples, direta, com o nome dela no topo e uma única frase. Preciso do que só você sabe ver. Li e reli. Respirei fundo. Saí sem pensar. Ela estava no quintal, sentada na espreguiçadeira, com os olhos fechados e o rosto virado para o céu. O sol filtrava entre as folhas das árvores, desenhando sombras delicadas no corpo dela. Quando me ouviu chegar, abriu os olhos devagar. E pela primeira vez, parecia frágil. Eu não sei como seguir sem esse espaço que a gente criou, disse, com a voz baixa. Mas também não sei como continuar assim, com medo o tempo todo. Sentei ao lado dela. Peguei sua mão. E pela primeira vez, não houve pressa nenhuma. Não houve gesto escondido, nem beijo roubado. Só silêncio. E ele, novamente, disse tudo. Naquela noite, ela me deixou na porta do estúdio. Não quis entrar. Só me olhou e disse: se for para terminar, que seja com coragem. Mas se for para continuar, que seja com verdade. Fechei a porta com o coração apertado, mas com a certeza de que não havia mais como viver fingindo. Do lado de fora, a cidade dormia. Mas entre as paredes que nos uniam, tudo já estava desperto demais para voltar a dormir. Escolhemos um lugar neutro. Um mirante simples no alto da trilha da lagoa, onde o vento sopra forte e a cidade parece distante. Nenhum de nós falou muito no caminho até lá. Caminhávamos devagar, em silêncio, cada passo dizendo mais do que qualquer frase poderia traduzir. Quando chegamos ao topo, Bianca se sentou numa pedra, puxou os joelhos até o peito e ficou ali, olhando o horizonte, como se buscasse respostas no reflexo da água. O sol ainda não tinha se posto, mas o céu já tingia tons de laranja e lilás. Eu me sentei ao lado, respeitando a distância entre nós, até ela pegar minha mão com calma, como se voltasse para casa. Não consigo mais voltar a ser quem eu era antes de você, disse, sem me encarar. Eu me senti apagada. Invisível. Como se tudo que eu fosse estivesse guardado dentro de uma gaveta fechada há anos. Demorei para responder. O vento fazia barulho nas folhas, e por um instante, parecia que o tempo também ouvia. Eu só sou quem sou agora porque você me viu, falei, sem soltar sua mão. Bianca encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por minutos que pareciam não ter fim.
Choramos um pouco. Rimos também. Não porque fosse engraçado, mas porque era leve. Porque havia algo bonito naquela dor exposta, um tipo raro de entrega. Decidimos continuar. Mas com mais cuidado. Sabíamos que não dava para viver fugindo para sempre, mas também entendíamos que aquilo não era comum. Não era simples. O risco fazia parte do que tornava tudo mais verdadeiro. Criamos códigos discretos. Frases no WhatsApp que pareciam banais. Dias certos para se ver. Toques rápidos quando ninguém estava olhando. Um olhar mais longo na hora certa. E um silêncio seguro entre nós, que seguia sendo nosso idioma preferido. Bianca começou a escrever cartas. De papel mesmo. Escritas à mão, com uma letra curva e firme. Dobrava e escondia entre os livros da estante, sempre em títulos que ela sabia que eu pegaria por curiosidade. Eu lia cada uma como se fosse uma confidência sussurrada. Algumas tinham apenas frases soltas. Hoje eu sonhei com a gente em outro tempo. Seu silêncio me toca mais do que qualquer palavra. Guardei seu cheiro no lençol e fiquei com saudade sem motivo. Às vezes, eu respondia com desenhos rabiscados no verso de embalagens, frases soltas num guardanapo ou uma flor deixada entre as páginas. Vivíamos como se cada encontro fosse o último. Cada abraço era cheio de permanência, mesmo sabendo que podia haver fim. A paixão, intensa. A presença, sempre com gosto de despedida. Ela me esperava com olhos quentes e dedos calmos. Eu chegava com o coração inquieto e a respiração curta. Cada gesto se tornava ritual, o chá servido com cuidado, a música sempre no volume exato, o toque dela no meu rosto antes de dormir. E, ainda assim, a angústia nos rondava. Gabriel não dizia nada. Mas sua presença se tornava mais atenta, mais desconfiada. Às vezes, ele me encarava por tempo demais. Às vezes, evitava até olhar. Bianca se fechava mais nos dias seguintes a esses silêncios pesados. Mas sempre voltava. Sempre encontrava um jeito de dizer com os olhos, ainda estamos aqui. E eu ficava. Por que não saberia partir sem deixar pedaços de mim naquela casa, naquele jardim, naquele corpo que agora também era meu lugar? Vivíamos entre o medo e o desejo. Como quem sabe que o chão pode abrir a qualquer instante, mas insiste em dançar mesmo assim. Não foi uma cena planejada. Nenhuma palavra errada, nenhum tropeço. Só o acaso, esse que parece esperar o momento exato para testar tudo que a gente construiu no escuro. Aconteceu numa manhã de domingo. Eu saía da casa de Bianca depois de ter passado a noite ali. O dia ainda estava começando, a rua silenciosa, o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha dela ainda grudado na minha roupa. Eu achava que o mundo dormia. Mas Gabriel estava voltando da padaria. Nos encontramos no portão. Ele me olhou. Depois olhou para dentro da casa, onde Bianca aparecia à porta, ainda com o cabelo preso de forma desalinhada, vestindo a camisa de linho que eu usava na noite anterior. Não houve grito. Nem escândalo. Só o silêncio. Aquele que sempre nos envolveu, mas, agora, com peso. Gabriel não disse nada. Virou as costas e entrou na própria casa com um passo firme e olhos marejados. Eu quis correr atrás, explicar, dizer que nunca houve intenção de machucar. Mas não havia palavras que coubessem ali. Bianca, ainda na porta, parecia menor. Como se toda a força que eu sempre vi nela tivesse sido puxada de repente. Entrou devagar e não me chamou. Nos dias seguintes, ela se isolou. As mensagens pararam. As cartas cessaram. A janela do quarto dela ficou fechada. O jardim, antes tão vivo, parecia abandonado. Tentei bater a porta 2 vezes. Ela não abriu. Mandei uma mensagem. Eu não quero ser ausência. Me deixa ficar. Sem resposta. Dias depois, recebi uma notificação no celular. Era Gabriel. Um áudio. Respirei fundo antes de dar play. Eu odeio tudo isso. Juro.
Mas, eu amo vocês dois demais para fingir que não entendo. Só me dá um tempo. Aquilo me desmontou. Fiquei parado no meio da sala, segurando o celular como se fosse uma peça quebrada. Não chorei. Mas o corpo inteiro tremeu. Naquela mesma noite, bati na porta de Bianca de novo. Ela abriu. Magra, olheiras fundas, cabelo preso com desleixo. Me olhou como quem não sabe por onde começar. Ele mandou mensagem, foi tudo o que consegui dizer. Ela assentiu. Me puxou para dentro. E ali, sem nenhuma promessa, a gente recomeçou. Não foi como antes. Não tinha mais aquela liberdade de se esconder no tempo roubado. Agora era às claras. Com culpa, com dor, mas também com verdade. As manhãs viraram acordos silenciosos. Os cafés, agora compartilhados com olhos atentos. Gabriel continuou distante, mas presente. Aos poucos, voltou a frequentar os mesmos espaços. Não sorria como antes, mas não evitava mais. Eu e Bianca deixamos de ser segredo. Não nos expunhamos, mas também não fingíamos. Algumas pessoas da rua cochichavam. Outras evitavam. Mas nada disso importava mais. A leveza que havia entre a gente permanecia, mais madura, menos euforia, mais escolha. O último encontro que descrevo aconteceu num café à beira da lagoa. Sentamos frente a frente, ela com um vestido claro, eu com uma camisa que ela dizia gostar. Não falamos muito. Só observamos o movimento lento dos barcos, o vai e vem das bicicletas, o som das ondas batendo suave na borda de pedra. Ela segurou minha mão sobre a mesa. E, sem olhar diretamente, disse: talvez a gente não precise de promessas. Só de presença. Eu apertei seus dedos com carinho. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o silêncio entre nós era, de novo, casa.